Então, a gente vê por aí, eu acho que inclusive até o pastor já uma vez numa palavra falou aqui de púlpito. A gente vê por aí pessoas talvez de outras religiões que são conhecidas por expressar empatia. Talvez mais do que nós. E infelizmente, isso não é só um conhecimento de um fato, isso é fato. E nós temos o Deus do amor e podemos reverter essa situação. O amor de Deus em nós nos permite não nos permite que vivamos para nós mesmos. Nós nos movemos com as coisas que movem o coração de Deus. E o que move o coração de Deus? A palavra de Deus, todo o plano de Deus construído desde que Adão caiu lá no jardim, envolve o quê? Salvar uma humanidade que havia se perdido. É um favor, é uma ajuda. Então, eu sei que na eternidade nós conheceremos muito mais de Deus e todas as coisas nos serão reveladas. Mas até aqui, o que nos foi revelado é uma indicativa de empatia. E a melhor pessoa, o melhor professor, o melhor exemplo que nós temos é Jesus. Em toda a sua vida, ele se dedicou ao outro. Muitas vezes ele parava tudo para servir o outro. Muitas vezes ele quebrava as circunstâncias para servir o outro. Então, talvez se você observar do outro lado do muro da sua casa, tem alguém sofrendo nesses dias. E muitas vezes a gente, mas eu não posso ir lá, eu não posso abraçar, porque um abraço é uma expressão de empatia, um abraço cura, uma palavra de conforto cura. Tá, existe tempo para tudo, né? Assim que diz Eclesiastes. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de rir. E há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. E nós estamos vivendo esse tempo. Tempo de afastar-se de abraçar. Mas o amor de Deus, ele é atemporal. Não existe tempo para expressar ele. Até porque a palavra é recheada de momentos, de direções que nos leva a entender que esse amor ele é imparável e não há lugar onde ele entre, e não há lugar onde ele não permaneça, e não há lugar onde ele não possa quebrar, e não há estrutura em que ele não possa impermear. Esse amor é imparável. Não é assim? Nem altura, nem profundidade, nem amanhã, nem o porvir, nem as muitas águas, nem nada. Então esse amor, ele não está encaixado dentro do tempo de Eclesiastes. Ainda que há tempo de afastar-se de abraçar, o tempo de amar permanece. Essa semana eu quero te desafiar a ligar para alguém, a se importar, a perguntar, você está precisando de algo? Posso te ajudar? A dizer, olha, eu liguei porque eu te amo, eu estou preocupada com você. Como você está? Dias atrás, o pastor lançou um desafio, assim, mais ou menos parecido, não foi? Ligasse para 3 pessoas, se não me engano. Pessoas que não é do seu ciclo diário, que você não convive tanto. E levar uma palavra de conforto. Porque o poder de Deus, ele está expressado através das suas palavras. E hoje, para que a gente exercite empatia, eu quero ler com vocês. De manhã eu já li um pedaço, quase todo, de um monólogo. O que acontece? Essa palavra vai ser um pouquinho diferente. Talvez não está encaixada no esqueleto, no tópico 1, 2, 3, porque o Espírito me impeliu a conduzi-la dessa forma. Todo mundo sabe que eu costumo misturar as ministrações com teatro, né? Com monólogo, e eu tenho o Senhor tem me capacitado com essa pegada meio que artística, de encenar. Porque
quando você ouve, você como algo receptor de algo que você está ouvindo, você recebe de uma forma. Mas quando você vê, parece que aquilo te transporta para o tempo, para o momento, e fica muito mais fácil de compreender. Então tem um amigo meu, que inclusive tem um blog maravilhoso, que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele fez um monólogo esses dias, que expressa empatia de uma forma muito tremenda. Eu sei que todos aqui conhecem a história da mulher do fluxo de sangue, certo? Quem aqui, lendo essa passagem, que eu sei que você já leu talvez dezenas de vezes, tentou se colocar no lugar dessa mulher e entender o que ela sentiu? Ele disse que o Espírito de Deus o levou a sentir o que essa mulher sentiu, então ele começou a escrever. E do que ele escreveu, surgiu esse monólogo. Eu quero pedir o Caleb para vir aqui um pouquinho, me acompanhar no teclado. Então, empatia é um dom espiritual, a capacidade de me imaginar no lugar do outro. E essa passagem, para refrescar a nossa memória, que está lá em Lucas 8, diz assim: e ali estava certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Olha que exemplo de empatia. Olha que exemplo de se importar com o outro. Mas agora nós vamos fazer uma viagem para esse dia. E eu quero, e você vai ter a chance aqui hoje, pela permissão do Espírito de Deus, eu creio nisso, de sentir o que essa mulher sentiu no dia. Mas também de entender o que Jesus sentiu no dia. E talvez você aprenda grandes lições hoje aqui. E se eu fosse a mulher do fluxo de sangue e pudesse narrar a minha história hoje aqui, talvez eu dissesse assim: eu nunca imaginei que a minha história alcançaria o mundo. Eu nunca imaginei que ela prosseguiria até as gerações futuras. Eu nunca pude imaginar que aquele momento tão singular em minha vida seria escolhido juntamente com outros fatos incríveis para ser colocado neste livro especial, chamado de Bíblia por vocês. Minha mente limitada não podia entender o significado real de tudo aquilo que presenciei naqueles dias. Era confuso para todos nós daquela época. Era confuso e maravilhoso. Ele era diferente. Trazia um incômodo interior para aqueles que pensavam ter todas as respostas, e trazia um refrigério para a alma daqueles que encontravam nele as respostas. Mesmo que ele não as respondesse imediatamente ou diretamente. Era ele o Messias prometido? Que tamanho poder era aquele? Como podia um simples olhar quebrantar tanto por dentro? Como podia um simples toque alterar uma vida?
Que período incrível foi aquele, onde Jesus passava, algo sobrenatural ocorria, e o sobrenatural dele também me alcançou. Agora, eu quero contar para vocês o que isso significou para mim. Por 12 longos anos, ninguém me tocou, e eu não pude tocar em ninguém. Ninguém. As pessoas apenas me olhavam assim de longe. Algumas vezes eu até sentia compaixão em sua voz quando se dirigiam a mim, porém não podia sentir o toque delas. Não havia nenhum toque, nenhuma vez sequer eu não podia ser tocada. Algumas coisas que são tão comuns para você, eu desejava ardentemente. Aperto de mão, abraços calorosos, um tapinha nos ombros para chamar a atenção, um beijo nos lábios para roubar meu coração. Esses momentos foram arrancados do meu mundo. Para o meu povo, o fluxo de sangue na mulher durante a menstruação a tornava impura. Já era constrangedor o fato de, no período menstrual, sermos banidas do meio da sociedade, mas ao menos era passageiro. Havia o período da purificação após o fluxo e tudo voltava ao normal. Novamente agora, imaginem que terrível era isto, que deveria ser passageiro, se transformava em algo constante, uma hemorragia sem fim. Um banimento sem fim. 12 anos. Buscando uma cura que médico nenhum dera jeito. Como doía ver nos olhos das pessoas aquela mistura de compaixão e medo. À medida que eu dava um passo à frente, elas davam um passo na direção oposta. Eu sei que para a sua cultura do século 21, parece cruel o ato de banir enfermos. Contudo, o Antigo Oriente não tem sido a única cultura a isolar os seus enfermos. Talvez a sua sociedade não tenha construído colônias para eles, como na minha, ou coberto as suas bocas em sua presença, mas existem muitos de vocês do século 21 que construíram paredes e também têm desviado rapidamente o olhar. Uma pessoa não precisa sequer ter uma hemorragia ou lepra no seu mundo para se sentir isolada, em quarentena. Tantas pessoas estão isoladas, sentindo-se presas dentro de suas próprias residências, até mesmo junto a seus maridos e esposas. Tanta solidão, em tantos lugares onde nem imaginamos. Isolamento e quarentena. Isso é muito comum no seu mundo e assim como era no meu. O deficiente físico conhece esse sentimento. Uma pessoa que não consegue trabalho para se sustentar, também. As distâncias são mantidas dos que sofrem depressão e doentes terminais são evitados. Existem casas para idosos, escolas para pobres, instituição para viciados, prisão para criminosos. A maioria das pessoas simplesmente tenta fugir de tudo que é diferente do padrão. Como eu estava cansada da vida que levava. Já estava convencida de que morreria sem experimentar algo novo. A alegria de misturar a minha vida com a de outra pessoa, sabe? Portanto, o que eu tinha a perder? Eu sei que foi um passo arrojado, arriscado. Certamente ele chamava a si mesmo de Filho de Deus. Ele ouviria a minha queixa e me mataria, pensei. Ou ele aceitaria a minha súplica e me curaria. Sempre duas opções, não é mesmo?
Estes eram os meus pensamentos. Mas fiquei onde estava quando o vi caminhando pelas ruas apinhadas de gente na minha cidade. Tive tanto medo, tanto medo, tanto medo, de que alguém percebesse que eu estava ali, medo de ser descoberta, pois eu era uma imunda e eu não poderia estar ali. Fiquei onde estava, um pouco afastada, apenas observando. As pessoas estavam distraídas com aquele homem. Que grande poder em atraí-las. Todos nós não desgrudávamos os olhos dele, e a multidão o apertava. De onde eu estava, podia observar bem o jeito que ele olhava para as pessoas. Eu não sou capaz de encontrar palavras para descrever o que eu vi naqueles olhos. Não sou.